Fala pessoal, eu sou o Fernando Manhães e estamos aqui para mais um vídeo. Antes de começar o assunto propriamente dito desse vídeo, eu queria falar para vocês de uma novidade. Então no dia 14 de fevereiro de 2023, eu estarei realizando o primeiro lançamento deste ano do treinamento Gerando Renda com Opções. Então se você tem interesse e quer saber mais sobre fundamentação das opções, a parte teórica, as operações básicas, principalmente para iniciantes, e como que você pode obter renda todos os meses de forma consistente, operando no mercado de opções, eu vou deixar aqui na descrição o link para você participar de um grupo VIP do WhatsApp e ter aí as informações em primeira mão sobre esse lançamento que vai acontecer no dia 14 de fevereiro. Agora, falando sobre aqui o assunto desse vídeo, eu quero falar para vocês o seguinte. Um amigo meu me procurou, e me disse que uma renda de 3% ao mês, que é a renda média que eu obtenho todos os meses no mercado de opções, ele falou para mim que essa renda de 3% ao mês, ela não se sustenta ao longo prazo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, há uma diferença quando você investe com foco no aumento patrimonial e quando você investe com foco de geração de renda. Se você tem, por exemplo, fundos imobiliários ou se você tem ações pagadoras de dividendos, você provavelmente já percebeu que às vezes você recebe os seus dividendos, sejam mensais, semestrais, trimestrais, periodicamente, mas que isso não significa que o seu patrimônio esteja também crescendo. Porque às vezes você pode receber os dividendos de um fundo imobiliário e aquela cotação daquele fundo pode estar caindo. Inclusive, eu acredito que isso tenha sido mais comum com todos vocês, porque o fundo imobiliário, de uma maneira geral, nesses últimos 2 anos tem sofrido bastante. Então as cotações têm caído bastante, mas a pessoa continua, de uma forma geral, recebendo os dividendos regularmente sem grandes impactos. Você observa aí que você, quando tem aplicações em fundos imobiliários, você está muito mais com foco na geração de renda do que com foco no aumento patrimonial. Lógico que você acredita que no longo prazo aquela cotação que se desvalorizou agora, que ela vai conseguir se recuperar. Inclusive, esse vai ser um assunto de um outro vídeo, hein? Não acredite necessariamente que a renda variável é um excelente negócio no longo prazo. Mas isso aí fica para um próximo vídeo que a gente vai tratar depois. Voltando aqui, se você quer investimento focado em aumento patrimonial, você precisa, um exemplo de investimento com esse foco são os investimentos em renda fixa. Porque aí sim você tem um aumento patrimonial, aquela sua aplicação ela está sempre crescendo, porque ela sobe, os juros vai subindo e você tem o efeito juros sobre juros. Se você analisar a marcação na curva, você vai observar que aquele seu rendimento vai sempre subir. Se você observar a marcação a mercado, vai sofrer também uma oscilação, mas eu já fiz um vídeo sobre isso daí, vou deixar aqui o card para você acompanhar lá caso você tenha interesse. Se você deixar até lá o vencimento, você vai receber aquele valor que você acertou lá no momento em que você realizou a aplicação. Mas de uma maneira geral, a sua renda fixa ela vai sempre crescer, então você vai ter um aumento patrimonial. Mas você sabe que a maioria dos investimentos em renda fixa não te dão renda todos os meses. Você tem até mesmo algumas alternativas de aplicações em tesouro direto que te dão cupons semestrais ou algumas aplicações em renda fixa que vão te dar juros de tempos em tempos, mas de uma maneira geral você vai colocar o seu dinheiro lá, vai ter que esperar até o vencimento e lá no vencimento você terá de fato um aumento no seu patrimônio. Mas se você busca uma renda, seja para poder custear como uma renda extra, para você custear para poder bancar o seu custo de vida ou alguma coisa excepcional, você sabe que você precisará de renda, porque é a renda que paga o seu boleto. E aí outra pessoa me procurou e falou que ela, tendo um patrimônio, ela consegue também se desfazendo de parte do patrimônio
também pagar aí o seu boleto e ajudar no custeio da sua vida e dos seus prazeres, né? Das suas coisas. De fato, quando você tem patrimônio, você obviamente pode também vender lá parte do patrimônio e bancar, né, algumas coisas na sua vida, nos seus gastos mensais. Só que observe que aí ocorre algo diferente. Quando você se desfaz do seu patrimônio para bancar algo da sua vida, das suas despesas, né, do dia a dia, você, na verdade, teve que se desfazer, diminuiu a sua participação. Então, se você tinha ações, você teve que vender ações e ficou com menos ações. Se você tinha um fundo, você teve que vender parte daquele fundo e ficou com menos cotas daquele fundo. Diferente de uma renda nas aplicações. Então, quando você recebe dividendos, quando você recebe dividendos de ações, dividendos nos fundos imobiliários, ou até mesmo taxa, né, o prêmio nas operações do mercado de opções, isso daí não impacta na sua participação naquela empresa e na sua participação naquele fundo. Tá? Então, por exemplo, se você tem um apartamento e resolve alugar esse seu imóvel e receber os aluguéis, né, todos os meses, você não está preocupado necessariamente com o valor daquele apartamento durante esse período. A sua preocupação, o seu foco é receber todos os meses o valor daquele aluguel. E você vai se preocupar no valor daquele seu imóvel lá na frente, quando você resolver vender aquele seu imóvel. Muitas pessoas têm, por exemplo, aí patrimônios grandes em obras de artes, em alguns passivos, né, em veículos, etc. E aquele patrimônio, embora numeroso, embora num valor muito alto, não gera renda nenhuma. Então, se você tem uma obra de arte caríssima, você está de parabéns, que é um patrimônio muito bom, mas aquela obra de arte, aquele seu patrimônio não vai te ajudar a pagar os seus boletos. Por isso que eu falo para vocês, né, que no mercado de opções, o meu foco principal atualmente é a geração de renda e é possível sim você obter renda todos os meses, em média de 3% ao mês. Na verdade, você pode obter rendas, inclusive, superiores a esses 3% ao mês. A diferença é que você vai montar operações em que a probabilidade de você ser exercido, ela vai ser maior. Então nós vamos ver aqui daqui a pouco, vou mostrar para vocês aqui na tela e vocês vão ver como existem várias alternativas em várias ações que vão estar te pagando ali uma taxa, né, um prêmio todos os meses de 3%, você operando na linha do dinheiro ou até mesmo fora do dinheiro. Esses são conceitos que, caso você não entenda, não tem problema, não vai fazer diferença na compreensão aqui desse vídeo. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é possível sim você obter renda todos os meses de 3% ao mês, até mais do que isso, mas 3% é um bom patamar todos os meses. E aí como é que fica a sua situação patrimonial? Basta você ter uma carteira diversificada, você ter ativos, investimentos em renda fixa, e aí aqueles investimentos, aquela parte da sua carteira que está em renda fixa, ela vai ser responsável por aumentar o seu patrimônio. Enquanto você fica ali com as opções para te gerarem renda e com aquela renda, inclusive, você poder reinvestir e comprar mais ativos e também aumentar o seu patrimônio. Eu, por exemplo, embora seja um apaixonado pelo mercado de opções, eu tenho na minha carteira, na verdade, a maior parte do meu patrimônio é renda fixa. Então eu tenho renda fixa com vencimento para 2025, 2029, 2035, 2045. Eu tenho investimentos para daqui a 20 anos o vencimento e não tem problema. Primeiro porque é um investimento que eu posso, quem sabe, dependendo da situação macroeconômica, caso a inflação realmente caia, né, de uma forma até melhor do que o esperado pelo mercado, eu consigo me desfazer com um lucro muito bom dessa minha operação antecipadamente. Mas caso não queira ou não seja possível, não tem problema. Eu posso manter esse meu investimento até lá na frente, até 2045. Vou me beneficiar também porque ele é atrelado à inflação, tá? E eu vou ter outros vários investimentos com vencimentos mais curtos que vão poder estar servindo para mim de diferentes maneiras. Tá? Então eu não me preocupo com alguns investimentos com vencimentos longos, porque eu tenho vários outros investimentos, eu destino um pequeno valor nessa aplicação e tenho várias outras aplicações que estão vencendo, né? Quase todos os anos eu tenho
investimentos de renda fixa que estão vencendo, caindo na minha carteira e eu realocando de acordo com o cenário macroeconômico daquela época do vencimento. Então, quando a gente foca os nossos investimentos na geração de renda, numa carteira previdenciária, aos moldes aí do que prega, né, o Luiz Barsi, né, o maior investidor, pessoa física da Bolsa de Valores, você não se preocupa tanto com o patrimônio, porque o patrimônio, de uma forma geral, ele é muito mais para status. Tá? Se você tem ali um patrimônio suficiente para te gerar renda naquele patamar, né, que te agrada, já seria o suficiente. Né? E se eu estivesse falando, né, eu estaria mentindo para você se eu falasse para você que é possível você ter renda mensal todos os meses e junto com essa renda mensal ter também um aumento de patrimônio. Então não é juros sobre juros. Tá? Se fosse assim, uma pessoa que investisse 100 mil dólares, fizesse uma aplicação inicial de 100 mil dólares e tivesse essa rentabilidade de 3% todos os meses, né, de juros sobre juros e 3% em cima de um montante cada vez maior, essa pessoa em menos de 40 anos teria acumulado um patrimônio superior ao PIB, ao Produto Interno Bruto do Paraguai. Então, obviamente que isso não é possível. Né? Você vai ter um aumento, essa geração de renda constante, basicamente, né? uma média, mas o seu patrimônio estará oscilando nesse meio tempo. Um outro exemplo, né, que corrobora com com o que eu estou falando aqui para vocês, é que se fosse possível, né, eu ter uma geração de renda nesses patamares de 3% ou até mais, e aliado a isso daí, um aumento de patrimônio constante, eu poderia, por exemplo, ir lá no banco, né, solicitaria um empréstimo a um juros de 2% ao mês, por exemplo, e aí com essas minhas operações de opções, que facilmente eu bateria, né, eu receberia um rendimento maior do que esses 2% ao mês, mas não tem como eu garantir que o meu patrimônio também subiria de forma a poder, né, ter 100% de certeza de arcar com aquele meu empréstimo. Então você tem que ter cuidado e ver qual é o seu foco. E mesmo assim você pode ter na sua carteira parte dos investimentos com foco patrimonial e parte dos seus investimentos com foco previdenciário. E é muito mais o meu foco atual, principalmente no mercado de opções. Atualmente o meu foco tem sido geração de renda. Embora a renda fixa nos patamares atuais está muito interessante. Eu vou gravar um vídeo sobre renda fixa. Infelizmente você provavelmente não escuta muitos influenciadores ou até mesmo assessores de investimentos falar de renda fixa. E um dos motivos eu já adiantei aqui é porque a renda fixa você coloca o dinheiro e você vai esperar 3, 4, 5, 10 anos até o vencimento. E talvez essas pessoas, né, que te assessorem, ela quer que você movimente a sua carteira de forma mais constante. Eles querem passar para vocês aí a dica, né, a carteira recomendada toda semana ou todo mês para que você movimente a sua carteira. E eu vou mostrar para vocês nesse outro vídeo que não necessariamente investir em renda variável você vai ter sucesso no longo prazo. Então preste atenção, se você quer esse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, escreva aqui nos comentários dizendo que você quer aí realmente a gravação desse vídeo, que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho certeza que vai quebrar um paradigma de muitos de vocês que acreditam que a renda variável no longo prazo é um excelente negócio. Não é, necessariamente. E vocês vão ver que a renda fixa nos patamares atuais tem batido a renda variável no longo prazo. Mas isso daí é um assunto para um outro vídeo. Vamos voltar aqui para o vídeo atual. E aí eu vou mostrar para vocês aqui agora, utilizando aqui a plataforma do Profit, como que existem atualmente diversas operações e estruturas que você poderia estar montando com opções e estaria ganhando aí, recebendo de prêmio essa renda mensal aí, né, de 3% até mais aqui no mercado de opções. Então, olhando aqui na plataforma do Profit, né, a Petrobras aqui na cotação de 26,81, na linha do dinheiro estaria me dando uma taxa de 3,73 e aqui ligeiramente fora do dinheiro uma taxa aqui de 2,97, 2,99, quase 3%. Se a gente for aqui na Via Varejo, na linha do dinheiro estaria me dando quase 7,7% e
Caso eu me comprometesse a comprar a ação por quase 13% a menos, estaria recebendo uma taxa de 3,04%. Você facilmente, observando ali que é possível você ter aí alternativas que vão te gerar 3% ao mês. E isso que eu utilizei ali, o vencimento, o próximo vencimento, que é daqui a 20 dias. Tá? Eu geralmente monto operações aí com opções daquele tipo ali, que é a venda de put, para um tempo maior, tá? 30 dias, 40 dias para frente, né? Ou seja, que seria no vencimento do mês seguinte, né? Daqui a 2 vencimentos, né? E também estaria aproveitando aí de um momento de queda. Então, quando tem um momento de queda, essas opções, né, de venda, elas se valorizam, eu vendo aquela opção de venda e aí consigo embolsar aí uma rentabilidade bem interessante. Lembrando que no caso ali daquelas operações que eu mostrei, você consegue uma rentabilidade cerca de 3% na linha do dinheiro, sendo que esse seu dinheiro poderia estar aplicado numa renda fixa que atualmente te paga aí mais de 1% ao mês. É isso daí, vamos encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado, bora crescer com opções e até a próxima.